a paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Viva a sagrada religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seu estandarte é nosso manto. Une a terra e o céu no seu coração. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei, eu vos amei. Viva a sagrada religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seu estandarte é nosso manto. Une a terra e o céu no seu coração. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei, eu vos amei. Eu vos amei. Deus é amor, Jesus já o tinha dito, mandando que nos amássemos tanto quanto Ele nos amou, dizendo que nos amou exatamente tanto quanto ama o Pai Celestial, nos deu um código de que faremos a nossa religião, a verdadeira religião, a religião que o próprio Jesus fundou e instituiu há quase 2000 anos, a do amor universal, a do amor de Deus para todos os seus filhos através do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei. Eu vos amei. Eu vos amei.
Eu sou o Danilo César e eu estou aqui com o Rafael Nora, pregador ecumênico da Religião Divina. E a gente está aqui para falar de uma novidade especial nesta edição da campanha Amigos do TBV. Conta pra gente aí, Danilo. você, meu irmão, você, minha irmã, que fizer a maior contribuição. Vamos ter um prêmio exclusivo de um artista da boa vontade, um legionário da boa vontade de Deus, que nos presenteará com esta linda obra. Dá uma olhada. Olá, Deus está presente. Eu sou Kelvin Casagrande, artista legionário da boa vontade de Deus, e eu vou fazer um quadro para você. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É isso mesmo que você ouviu. Vamos dar para aquele que fizer a maior doação em prol à campanha Amigos do TBV, um quadro exclusivo. Você pode juntar também toda a galera, hein? Seus amigos, sua família, e fazer a maior doação para garantir este presente especial. Vamos lá, pessoal, vamos nos comprometer a ajudar o Templo da Boa Vontade e ganhar esse prêmio exclusivo maravilhoso que está aí, ó, disponível para você colocar na sua casa. Vamos nessa! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Você de São José dos Campos e região, neste sábado, às 16h15, você que persevera no bem e não suporta a maldade, o que Jesus tem reservado para você? O que é e por que não podemos abandonar a prática da primeira caridade para merecer comer os frutos da árvore da vida prometida pelo Cristo no seu Apocalipse? Eu espero você, jovem do corpo e da alma, neste sábado, às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos.
religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência, É toda a filosofia. é toda a política, E toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro da Rua, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, interior paulista, unindo outros corações, outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui ao vivo neste momento, você que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E, como de praxe, nós, antes de iniciarmos qualquer atividade aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e fazemos a nossa oração. Pois, como já aprendemos, tem de ser um hábito na nossa vida. Diariamente precisamos orar. Precisamos estar conectados com Deus, com Jesus e com a humanidade de cima, superior. Vamos então, neste instante, fazer o nosso minuto, o nosso momento de silêncio com Jesus. O silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar. A prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar. Bálsamo de toda dor, escuta meu coração. Quem não chora sua lágrima secreta, quem não tem um sofrimento qualquer, só através do amor de Jesus pode a alma se libertar. No silêncio eu chorei, quando sofri o Cristo me amparou. Então através da dor Jesus minha alma libertou. Jesus vive em mim e me ensina a ressurgir em
sua glória. Jesus vive em nós e viver por Ele é construir uma nova história. Quem não chora sua lágrima seca, silêncio eu chorei. Quem não tem um sofrimento quando sofri, o Cristo me amparou. Então, através da dor, Jesus pode a alma se libertar. A alma libertou. Jesus vive em mim e me ensina a ressurgir em sua glória. Jesus vive em nós e viver por Ele é construir uma nova história. Jesus vive em mim e me ensina a ressurgir em sua glória. Jesus vive em nós e viver por Ele é construir uma nova história. Sua mensagem venceu a cruz e nos deu a coragem de ir e vencer o sofrimento do corpo e da alma. Jesus, meu Senhor, escuta meu coração. Jesus vive em mim e me ensina a ressurgir em sua glória. Jesus vive em nós e viver por Ele é construir uma nova história. Jesus, meu Senhor, bálsamo de toda dor, escuta meu coração. Mas que tal a gente fazer a nossa oração? Vamos à prece do Pai Nosso, que nosso Senhor Jesus Cristo é curtinha, mas muito poderosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Ó amado Mestre, sabemos que seguros estamos na divina segurança das tuas seguras mãos. E no encerramento de mais esta nossa mensagem, de joelhos aos teus pés, juramos-te fidelidade, paciência, compreensão e muita vontade de aprender, para que sejamos dignos dos teus ensinamentos. Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações por sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para a nossa reunião. Cumprimentar aqui todo mundo que está aqui com a gente hoje. Tudo bem com vocês aí, gente? Uma Maria Aparecida Augusto, lá de Piquete. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda. Olívia. Quem mais aqui? O seu microfone está fechado, dona Maria, se a senhora quiser falar aí, tá bom? Tudo bem, irmã Olívia? Como vai? Seja bem-vinda. Consegui entrar. Parabéns, parabéns. Ainda tá fechado, tá, dona Maria? Tem que tocar no botãozinho aí para abrir, tá bom? Pessoal de Aguaí também, sejam bem-vindas. Deus está presente. Prazer receber todo mundo aqui, gente. E aí, como é que tá o calor? Tá daquele jeito ainda? Aqui em São José parece que deu uma refrescadinha, um pouquinho, mas tá quente ainda. Vamos lá então, minha gente. O que foi? Você tá com calor? Tá bom. Então deita aí. Vamos lá então, minha gente. Sem mais delongas, estamos estudando aqui em casa, né, o livro Os Mortos Não Morrem, do escritor Paiva Neto. Agora estamos já na página 413, tá, gente? Já caminhando aí pro final deste livro maravilhoso. Dentro do capítulo O Mundo Espiritual, no Testemunho de Vultos da História, parte 3. Juscelino Kubitschek e a Visão Espiritual. Vamos lá? Página 413 do livro Os Mortos Não Morrem, do escritor Paiva Neto. Todos os seres humanos, comenta o escritor, possuem defeitos, uns grandes, mas outros pequenos. Porém, Jesus nos incentiva ao progresso infinito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, a nossa busca pela excelência e pelo aperfeiçoamento espiritual, moral e ético precisa ser contínua. Os que, todavia, têm, abre aspas, olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebem, fecha aspas no ouvir, né? Percebem que, principalmente, os políticos sérios e os verdadeiros estadistas devem cultivar uma forte intuição para vislumbrar o futuro e navegar com segurança espiritual
pelas sedutoras águas do poder. Alguns desenvolvem até mesmo a vidência, como leremos a seguir. Em 1957 ou 1958, tomei conhecimento de um fato muito curioso. O saudoso presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1902-1976, conversando com o fundador da LBV, Alziro Zarur, seu amigo, segredou: Zarur, você que conhece essas coisas espirituais vai me entender. De vez em quando, eu tenho umas premonições muito fortes. Aliás, de vez em quando tenho umas premonições fortes. A minha intuição me ajuda muito. Você quer um exemplo? Quando era pior a campanha contra mim, porque não queriam a posse de JK, imagine você, eu estava pressionado por todos os lados. Civis, militares, empresários. Queriam até mexer na Carta Magna para não dar posse a Juscelino. Apareceu-me um sacerdote luminoso e me disse, aspas, calma, meu filho, tudo isso vai passar. Você tem uma tarefa a cumprir no governo do Brasil e vai cumpri-la. Fique tranquilo e vá em frente, porque nós o estamos ajudando. Fecha aspas. Revelo a você esses fatos, Zarur, porque ninguém nunca falou comigo sobre esses assuntos como você. O criador da LBV disse-lhe então, mas essa é minha vida. Conheço isso bem, profundamente, desde menino. E aí continua então o irmão Paiva Neto. Eu fico pensando se não foi Dom Bosco quem se manifestou ao construtor de Brasília, porque Juscelino acabou cumprindo um propósito que vem desde os Inconfidentes e que contou com defensores como José Bonifácio de Andrade e Silva, 1763-1838, patriarca da independência. Também era uma antiga determinação constitucional brasileira. Dom Bosco tinha uma mediunidade incrível. Dons espirituais são inerentes a todas as criaturas. Algumas se manifestam essas habilidades menos, outras mais. Este é o caso da sensitiva Eugênia Davitashvili, conhecida como Dijuna, citada anteriormente, que vivia numa nação oficialmente ateia, até então, União Soviética, e, no entanto, possuía uma sensitividade poderosa. Quanto a Dom Bosco, observem, o taumaturgo italiano teve uma visão de que era levado, segundo as coordenadas geográficas indicadas, às regiões do Brasil Central. Lá contemplou um lago e uma cidade erguida à sua beira. Olhava para as entranhas da terra e enxergava riquezas inimagináveis. Quando aquele solo fosse aberto, dele manariam leite e mel. Portanto, o paraíso. Olhando para o futuro de nosso querido torrão, elevamos ao Cristo uma prece fervorosa, na certeza de que, sobrepujando as fronteiras espirituais, o Brasil cumprirá o seu elevado desígnio de coração do mundo e pátria do Evangelho Apocalipse de Jesus. As incontáveis riquezas antevistas pelo taumaturgo de Turim, marcadamente nascidas no invisível, apenas se corporificarão no tesouro material antevisto quando nossa grandiosa nação estabelecer o intercâmbio consciente com o mundo espiritual superior. Tal união se dará em obediência ao que Zarur denominava, aspas, a fórmula urgentíssima de Jesus,
e que eu, humildemente, nomeei também de a fórmula econômica do Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Muito bem, gente. Já a leitura aqui um pouquinho mais longa, mas já finalizamos essa parte terceira desse capítulo, o mundo espiritual no testemunho de vultos da história. E aqui vemos aqui um pouco da missão de Juscelino Kubitschek. Para quem não está familiarizado, ele foi um dos presidentes do Brasil. Vou tentar aqui resumir, só para a gente entender. E ele fez grandes mudanças, inclusive mudando a capital do Brasil, que até então era no Rio de Janeiro, né, construindo Brasília. E é ele que tem aquela famosa frase, né, 50 anos em 5. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase de Juscelino Kubitschek. Então, ele realmente promoveu ali um grande avanço. Mas vocês perceberam que ele só pôde fazer isso graças, como ele mesmo comenta, graças à forte intuição espiritual que ele sempre teve. Então, veja, meu irmão, minha irmã, nós já comentamos esse assunto e aqui a gente vai tentar abrir um pouco mais esse leque, até para tirar, de repente, eventuais preconceitos que nós temos. Devido aí ao fervor político que o nosso Brasil vive já há um bom tempo, onde as forças de um lado ou de outro estão sempre ali tentando derrubar, transformar, converter, enfim, e a gente já deixa bem claro que a posição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, portanto, também das instituições da boa vontade de Deus, ela é apartidária. Não temos partido. O nosso partido seria Deus, seria Jesus, né, que é o que comanda todo o nosso planeta, né, Jesus, e o Pai de todos nós, o próprio Deus, que comanda todo o universo e também a todos nós. Então, mas às vezes a gente pensa que a classe política não há pessoas espiritualizadas. Estamos vendo aqui o exemplo que um irmão político, que inclusive ocupou dentro da hierarquia material, ocupou o maior cargo que uma nação pode ter, o de presidente da República, o presidente de uma nação. E ele tinha essa visão, né? Ele tinha essa intuição, tinha já essas clarevidências, enfim, são tantos nomes, em que ele conseguia tocar a vida e fazer com que ele tinha que fazer. Então, percebam que a espiritualidade, como está aqui no texto, percebam que a espiritualidade, ela se derrama em todas as pessoas, tá, gente? Não é exclusividade dos religiosos, não é exclusividade dos líderes das religiões, não é exclusividade, é aqueles que falam de fenômenos paranormais. Não. A espiritualidade se derrama em todos, a mediunidade. Aí que está a grande questão e onde entra a religião divina para nos ajudar, né? Onde entra a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para fazer com que a gente melhore essa ferramenta de conexão com o mundo espiritual superior. Mas também, esta mesma ferramenta, a mediunidade, podemos nos ligar também com o mundo espiritual inferior. Daí, né, a consciência disso. O irmão Zarur, citado aqui no texto, ele falava justamente também, né, entre outras coisas, ele falava da união consciente das duas humanidades. Estamos falando de coisas conscientes. Não a ligação pela ligação e eu não sei o que aconteceu. Não é a visão pela visão, de repente surgiu, apareceu e eu não entendi. Existe uma explicação, existe uma consciência disso. Por isso a religião divina, a religião do amor universal, trabalha para que a gente possa
cada vez mais entender essas ferramentas. Por isso que quanto mais conversamos sobre esses assuntos, mais a gente adquire consciência daquilo que é inerente ao ser humano, portanto, ao seu espírito eterno. E também a consequência de utilizarmos, de repente, mal essas ferramentas. Vejam que, como se diz, né, podemos ir para os dois lados. Para um lado bom de evolução, para um lado não tão bom assim. Mas o que eu queria destacar é isso. Veja, o irmão político que tinha uma grande missão, porque, gente, a missão espiritual do planeta, a nossa missão espiritual individual e coletiva, ela se entranha, ela se entrelaça com a missão material do nosso planeta. Aliás, é a missão espiritual que conduz a missão material, porque uma vez evoluído nessa parte, evolui-se também materialmente falando. E quando se diz Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho, é porque cada nação, né, cada continente tem a sua missão. E é muito fácil da gente entender isso, hein, pessoal? Por que Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho? Por mais que tenhamos diferenças, por mais que tenhamos ainda algumas lutas internas, né, para a gente resolver, ainda muita gente diz que não, mas no Brasil temos sim muito do racismo, a gente tem muito ainda de preconceitos, né? A gente tem muito de não aceitar algo que não está no padrão, por exemplo, né? Hoje estamos aqui numa reunião familiar, mas existem formatos e formatos de famílias. E a gente tem que entender que somos todos irmãos nesse sentido e que cada um vai levar a sua vida da maneira que achar melhor, não deixando de cumprir com a sua missão espiritual, que é o que vem primeiro. Então, mas apesar de tudo isso, gente, ainda é uma nação que sabe amar. A gente vê pelos relatos, você vê aí no jornal, né, nessas reportagens, pessoas que vêm de fora e encontram aqui até uma terra de paz. Temos as diferenças? Claro que temos. Temos coisas extremas? Claro que temos. Mas hoje, os religiosos de diferentes crenças conseguem conviver. Há locais que isso é impossível, gente. Há locais, a gente vê aí nos noticiários, há locais que, infelizmente, isso a gente não fala com, claro, né, nem com orgulho, nem com felicidade, mas tem locais que, infelizmente, as pessoas se matam, porque uma é de uma crença e a outra é de outra. Só por isso. Porque querem disputar o mesmo território. E no Brasil, não. A gente já consegue. Lembrando, apesar dos contextos, apesar de tudo o que nós temos aqui, a gente consegue abraçar, consegue entender a diferença. Por isso que o Brasil tem essa missão, assim como todos os países têm a sua missão. Coração do mundo e pátria do evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, como o irmão Paiva finaliza aqui o seu texto, quando ele fala, né, façamos uma prece fervorosa aos irmãos políticos, ao próprio Brasil, porque ela vai cumprir a sua missão, sim. Ela vai cumprir. Agora, se nós faremos parte disso, vai depender de cada um. Essa é a questão também. Então, quanto mais estivermos espiritualizados, quanto mais entendermos essas ações espirituais, mais vamos contribuir para essa transformação. Gente, não tem segredo. Quanto mais participarmos, quanto mais querermos, quanto mais falarmos sobre esses assuntos, mais a gente vai evoluir. Está aqui uma oportunidade para todos nós. Assim como o de você estar presente nas nossas igrejas ecumênicas, são escolas de educação abertas para todo mundo, para que a gente possa se desenvolver.
Assim como acontece quando você está conectado à comunicação 100% Jesus, rádio, TV, internet, publicações. Então, veja, não tem segredo, né? Não é uma fórmula que a gente vai aplicar assim e tudo vai acontecer, uma fórmula material, digo aqui. É algo que a gente precisa realmente ir a cada dia, se conectando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, e entender que todos fazem parte dessa missão. Jesus não exclui ninguém. Ninguém. Todos fazem parte dessa missão. Vocês hão de lembrar aquela passagem famosa onde Jesus prega a tolerância e a caridade, quando eles encontram alguém que, em nome de Jesus, expelia demônios, fazia ali algumas manifestações espirituais em prol ao povo. E aí os discípulos de Jesus chegam nele e perguntam: olha, Jesus, tem essa pessoa aqui que em seu nome está fazendo o nosso trabalho também. O que Jesus fala, gente? Se ele não é contra nós, é por nós. Então Jesus conta com todos, com a classe política, com o setor econômico, com os artistas, com todo mundo. Quanto mais, novamente, hein, gente? Quanto mais nos espiritualizarmos, mais vamos evoluir, não só a nós mesmos, mas também o país em que vivemos e também o mundo em que habitamos. E aí, no finalzinho do trecho, fica ali a dica, aí sim, de uma fórmula que precisamos sempre aplicar na nossa vida, porque essa fórmula é espiritual, é a fórmula urgentíssima de Jesus, como o irmão Zarur definiu, e a fórmula econômica do Cristo, como o irmão Paiva trouxe para todos nós. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Vamos pensar um pouquinho sobre essas palavras de Jesus? Às vezes parece que é assim, um pouquinho fácil. E dependendo de como a gente olha para isso. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, gente, é fazer as melhores escolhas. É fazer as escolhas mais que vão sempre exigir de nós o quê? Uma boa escolha em detrimento a algo que eu queria escolher, mas não escolho. Explico, né? A gente às vezes fala disso, né? De buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E aí alguém fala assim: não, mas eu sempre faço isso, irmão Rafael. Será no nível de pensamentos, no nível de palavras, nas ações? Fazer escolhas, gente, quando não há nada para se escolher, é fácil, né? Eu não tenho mais nada para escolher aqui. Vamos trazer um exemplo prático para a nossa vida? Eu tenho um compromisso com a religião divina, seja uma reunião online como essa, seja estar presente nas nossas igrejas ecumênicas, eu tenho um compromisso. Mas eu não tenho mais nada que me chame a atenção. Ninguém me ligou me chamando para alguma coisa, não vai passar nenhum programa interessante na TV ou na internet, enfim. Aí eu escolho estar, né, nessas atividades. A escolha foi acertada? Claro que foi. Mas veja, você não teve que escolher praticamente, porque só tinha uma opção. A verdadeira escolha se dá quando a gente precisa escolher. Estar ligado à religião divina ou algo que vai ou nos trazer prazer ou alegria de alguma outra maneira. Aí sim a gente faz escolhas de verdade. Aí sim, hein, gente? Nós buscamos primeiramente o reino de Deus e sua justiça. São nesses momentos que as nossas escolhas têm maior peso, têm maior consideração. Então, que a gente faça sempre essa reflexão interna. Quando é que eu realmente estive frente a frente a uma escolha e quando é que eu realmente fiz a melhor escolha? Se, de repente, eu entendo que eu não fiz as melhores escolhas, a partir de hoje,
minha amiga, meu irmão, você pode fazer as melhores escolhas. Estamos aí no novo dia, novas opções, novas oportunidades. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça é isso aí, gente. É fazer as escolhas de verdade. Não quando a coisa tá simples, né? Ah, hoje eu vou participar da reunião, mas não veio nenhum parente aqui em casa, eu tô bem de saúde, nem tá tão sol, apesar que ultimamente o calorão tá fazendo parte da nossa vida, mas sabe, aquela coisa assim, não, tudo conflui para eu estar lá. E ainda pior, hein, gente? Ainda mesmo assim tem gente que acaba não escolhendo estar na religião divina. Mas quando a gente faz essa escolha com tudo à nossa volta, foi uma escolha boa? Claro que é. Mas a gente não renunciou coisas que fariam, de repente, até falta para nós, né? Falta entre aspas. A questão é fazermos as escolhas quando a gente precisa deixar algo de lado e buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Gente, se fosse fácil, Jesus não teria vindo aqui no plano Terra, né, e mostrado tudo o quanto que a gente precisa evoluir, não é mesmo? Se fosse fácil, ele só traria a sua mensagem e falar, gente, é bem tranquilo de realizar. Mas se ele veio, é porque mostra que exige ali de nós realmente preparo, exige dedicação, exige devoção, sim, né, para que a gente possa fazer aí as melhores escolhas. Só que a partir do momento que nós buscamos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, vem a outra parte. O que ele diz? Todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ah, irmão Rafael, eu não acredito muito nisso. Você que sabe, meu irmão, minha irmã, é a fórmula de Jesus. E como aprendemos, fórmula, quando você aplica, você resolve um problema. Você quer resolver os seus problemas? Aplique essa fórmula, mas aplique direito. Você não quer, você quer tentar de outras maneiras? O livre-arbítrio está aí, mas a religião divina, que segue os passos de Jesus, sempre aplica esta fórmula urgentíssima e econômica do Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo de que eu preciso será acrescentado. Não de forma supérflua, tá, gente? Mas na medida em que nós precisamos. E é em tudo, hein, gente? Tem gente que sofre no campo do relacionamento. Ah, eu gostaria de ter alguém do meu lado. Você já aplicou essa fórmula urgentíssima e econômica do Cristo, como nomearam aí os irmãos Zarur e Paiva Neto? Você já aplicou essa fórmula para você receber o que você também deseja? Ah, eu quero resolver os meus problemas financeiros. Você já aplicou a fórmula de Jesus de verdade? Ah, eu quero resolver um problema interno de cá. Você já aplicou essa forma? Ah, eu quero na minha empresa resolver um problema de vendas. Você, empresário, já aplicou essa fórmula de Jesus? Tem que aplicar. Não adianta ficar, mas não sei se dá certo. Aplica. Mas aplica de verdade. E os resultados virão. Pode ter certeza. Juscelino Kubitschek, tá aí. Ele mesmo. Um dos maiores personagens do Brasil, fez algo, uma verdadeira mudança, e ele mesmo dizia, sempre com uma forte intuição. Então, tá aí. Se você ainda duvida, fique à vontade. Mas os fatos estão aí. E como dizia o saudoso irmão Zarur, né, proclamador da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, já citado aqui algumas vezes, contra fatos não há argumentos. Então, que a gente atine, né, o nosso olhar para essas questões. Muito bem, gente. Vamos lá. Falei demais. O trecho é sempre inspirador, né? Vamos lá, Mona. Rapidinho, então. Se quiser trazer seus comentários aí, fica à vontade. Está presente a todos.
Se buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Isso é importante buscar isso. Por que ele fala buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça? É buscar Deus, é buscar o ensinamento, é participar das reuniões da igreja, participar das orações do lar, né? Isso é buscar primeiramente o reino de Deus. E as materiais, elas serão acrescentadas, né? Que a gente aprende isso, né? Eu tenho problema de saúde, mas vai resolver. Mas tem que aplicar como você diz. Você aplicou essa parte? Você pediu a Deus que você quer se curar? Isso a gente tem que fazer primeiramente. O nosso espírito sempre... Eu guardo muito bem quando a minha mãe e meu pai faz a pregação de sábado, eu sempre guardo isso. A gente tem que fazer primeiro a nossa parte, porque a parte espiritual, ela sempre fala isso. Que o espírito da gente, eu já escutei muito o irmão Paiva também falar isso, que o espírito ele precisa de alimento espiritual, porque a gente está muito alimentando a matéria e está deixando o espírito fraco. O que ele precisa de alimento espiritual? É o evangelho, é ir na igreja, é participar das orações dos lares. E isso vai alimentando o nosso espírito. Por isso que a gente tem que buscar primeiro que todos os materiais serão acrescentados. Porque muitas vezes a gente troca, né? A gente tem essa mania, nossa, hoje é sábado, tem reunião. Não vou não, tem uma festa. Vou comemorar a festa. Quando no aniversário da uma amiga minha, tá fazendo aniversário, você tá trocando. Justamente no sábado você troca, que é o lado espiritual, que é o ensinamento de Jesus. Jesus vai chegar aqui e vai falar, não, você tem que buscar primeiro o espiritual, você tem que ir lá. Eu estou aqui para ensinar. Jesus faz isso? Ele não faz, é o nosso livre-arbítrio. Mas a religião de Deus está aí. Ela está aí para ensinar, para mostrar. Busca primeiro o reino de Deus, porque quando vem na hora feita, quando chora, aí corre atrás de Jesus. Muitas vezes a gente vê isso. Muitas pessoas deixam Jesus de lado. Não preciso de Jesus para quê? Se eu estou bem? Não preciso. Mas você não busca a espiritual, hora que chega no aperto, ou chega numa doença, Jesus me ajude. O que Jesus vai dizer? Você não buscou o primeiro espiritual? Como é que eu vou te ajudar? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas palavras que Jesus coloca para depois a gente fazer. Por isso que é melhor a gente fazer, porque a religião de Deus está aí de portas abertas. Eu sempre falo, eu sempre ouço a Super Rei Boa Vontade de rádio, a Boa Vontade de TV, eu sempre vejo o pessoal lá em São Paulo fala, busque primeiro espiritual, que isso é espiritual para ser alimentado. Busque, faça os trabalhos que a gente faça. Eu vejo muito isso eles falar. O trabalho é mais importante do que material. Porque a material é simples. É simples, mas espiritual é mais. Ela é mais que isso. É fazer o nosso trabalho, o que a gente prometeu lá no mundo espiritual, nossa agenda espiritual. Então, nosso trabalho, ele sempre fala, o nosso trabalho ter dedicação de você. Mas o sucesso de você depende do nosso apoio. A gente tem Carvalho Cifre sempre fala isso. Carvalho Cifre, ele sempre falava isso. Então, a gente tem que manter nosso ideal, fazer a nossa parte, né? Será que eu estou fazendo a minha parte espiritual? Será que eu estou aplicando aquilo que eu prometi lá no mundo espiritual? Não na minha agenda espiritual? Será que eu estou fazendo isso?
Então, vamos fazer a nossa parte. A religião de Deus, ela tem vários trabalhos para todos nós. Tem o DAI, tem a Sala Nair Torres, né? Que é muito importante. Aqui na Quaícha abriu a Sala Nair Torres. Eu fui lá e vi a minha mãe, ela mostrando os panos, ela pintaram o desenho no pano de prato. Elas aprenderam a fazer crochê. Isso ela foi aprendendo ali. Então, a Sala Nair Torres é importante, porque distrai a nossa cabeça. A gente distrai. O que a gente faz? A gente esquece um pouco o material. Deixa o material de lado. Vamos para o espiritual. Essa parte é mais importante. É distrair um pouco e levar a parte espiritual para a gente, né? Isso é bom. A Sala Nair Torres, o TAI, né? Vamos lá visitar os idosos que estão precisando de amor, estão precisando de, sempre fala, de conversa. É muito triste a gente ir por lá e ver eles amparados, querer conversar e não tem ninguém. Não tem nenhuma família para ir lá conversar. Não vai lá nem fazer uma visita para ver se está tudo bem, se não está. A religião de Deus está aí. Eu vejo São Paulo e falo de outros segmentos, faz isso também. Em janeiro faz isso. Eles estão fazendo DAI de assistência espiritual, levando revista, levando os livros, levando cantores, né? Eles vão lá e cantam os idosos para alegrar ele, porque ele precisa disso, é de conversa, é de alegria que eles precisam. É uma dança, levar uma pessoa que sabe dançar lá com eles. E isso a gente está fazendo o quê? Buscando o nosso reino de Deus e aplicando. Essa é a parte, essa é a chave. Eu estou aplicando, eu estou fazendo o quê? Buscar as pessoas, trazendo alegria para as pessoas. Isso é buscar primeiro. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, praticar também, porque não adianta só falar e não praticar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, vamos buscar primeiro o reino de Deus, vamos fazer mais a parte espiritual, porque a espiritual ela é muito importante, porque tudo aquilo que a gente faz, quando a gente vai para o mundo espiritual, é nosso tesouro, né? A Ana vai chegar lá e vai dizer, eu não fiz nada, não sabia nada, não sabia que tinha isso, mas sabia sim, porque você estava lá na terra e falou, a religião de Deus falou tudo isso para você. Você tem sua agenda, você tem que aplicar tudo que você tem que fazer, porque a gente não vai levar para o mundo espiritual isso aqui, a material vai cessar. Porque a gente quer levar a material, mas não é a material que a gente leva. O que a gente leva é a espiritual. A espiritual que a gente vai levar é o ensinamento que a gente vai levar, é o alimento que a gente vai levar, tudo aquilo que a gente aprendeu. E a gente continua aprendendo. Porque aprender também é começar a aplicar. Você está aprendendo? Você está estudando? Né? Você está aplicando isso? Você está participando para aprender, para ver como é que é, para você começar a fazer a oração do seu lar? Será que você está aplicando isso? Então, tudo isso que a gente fizer é a gente fazer por bem com nossos espíritos e para ajudar outras pessoas também a aplicar. Porque aplicando a gente sempre aprende. Muito bem, Mona. Obrigado aí pela participação. Só trazer aqui alguns pontos da fala aí da Monique, né? Ela falou do assistência espiritual, né? Mas trazer aqui a sigla corretamente. É importante, tá, Mona? Quando a gente for citar isso, cita bem certinho, porque o nosso vídeo vai para muita gente, né? E aí a pessoa fica, mas o que ela tá falando? Então, vamos lá, de trás para frente aí nos seus pontos, tá? A Monique falou de uma atividade que a religião divina traz, né? Que inclusive nos ajuda aplicar a própria fórmula de Jesus, buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas
Essas palavras de Jesus estão no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, tá bom? Ela falou do DAE, é uma sigla, D-A-E, DAE, Departamento de Assistência Espiritual, né? Lá, nesse Departamento de Assistência Espiritual, onde todos podem participar, tá, gente? Não é restrito, não, todo mundo pode participar, jovens, crianças, adultos, enfim, né? O pessoal da melhor idade, todo mundo é convidado. Lá, nessa ação desse Departamento de Assistência Espiritual, são visitados, né, lares, asilos, hospitais, quando possível, e aí a religião divina vai levando essa mensagem para as pessoas, né, essa mensagem confortadora. No resumo, bem resumido, tá, gente? Para não estender aqui. O outro ponto que a Mona comentou aí, de um grande legionário da boa vontade, esta fala do Dr. Osmar Carvalho e Silva. Ela falou o nome Carvalho e Silva, mas o nome completo é Dr. Osmar Carvalho e Silva. Foi um grande personagem do Brasil aí também, gente. E ajudou muito aí no fortalecimento da Legião da Boa Vontade, quando o Irmão Zador fundou ali nas décadas seguintes e tudo mais, tá? E aí ele dizia, né, já no plano espiritual, ele traz essa mensagem para todos nós. O nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o sucesso de vocês depende do nosso apoio. Ou seja, falando daquilo que a gente comentou lá atrás, da união consciente das duas humanidades. Então ele dizia, o nosso trabalho aqui em cima depende da dedicação de vocês aí embaixo, mas o sucesso nosso depende do nosso apoio aqui em cima. Então, uma equipe, né, um time ajudando aí, os irmãos espirituais nos ajudando e nós obedecendo a essas intuições, fazendo aquilo que precisa ser feito, e aí eles também cumprem com a parte deles. Então, veja que aí é o caminho para o sucesso, mas a gente precisa ter isso de forma consciente. Obrigado, Mona, aí pelos comentários. Vamos lá, irmã Nilceli, fica à vontade. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Boa noite a todos, sempre com Jesus. Essa parte aqui do livro, né, traz para nós, para muitas pessoas que não tinham esse conhecimento, né, sobre essa grande figura aqui do Brasil, que foi Juscelino Kubitschek, né, e uma pessoa, como você acabou de citar aí, né, era um político, mas nem por isso deixava de receber as intuições, principalmente devido ao grande compromisso que ele teve de fundar essa capital. A gente sabe que lá é um local místico, né? Já lá existem vários templos de várias religiões, também cumprindo também aí uma profecia, né? Que lá seria como você acabou de ler aí, né? Uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra onde traria muitos conhecimentos, né, de várias denominações religiosas e até não religiosas, para que pudesse acontecer o progresso aí do ser humano, também, assim como as nações. E essa frase aqui, né, que é a fórmula urgentíssima de Jesus, e o irmão Paiva também, né, como ele mesmo diz, humildemente falou que é a fórmula econômica do Cristo. Se a gente realmente colocar ela em prática, a gente vai ver, sim, que realmente Jesus acrescenta o que for necessário. A gente viu isso acontecer várias vezes com os apóstolos, com os discípulos, com pessoas de várias denominações, né? Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que estavam precisando de algo e aquilo aconteceu? Por quê? Porque quando se busca primeiramente o reino de Deus, ou seja, como você disse, quando fazemos as escolhas corretas, a nossa vida ela vai andar
da maneira correta também. As escolhas certas nos levam para os caminhos certos que vão levar, né, até Jesus. Já quando a gente faz as trocas e aí a gente acaba colocando em segundo plano Jesus, né, seus ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprende, aí, infelizmente, a gente, como diz, né, vai dar com a cara na parede. Por quê? Porque nós fomos criados de tal forma, um pensamento do saudoso irmão Alziro Zadur, né? Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então, quando nós praticamos o bem para os nossos semelhantes, automaticamente nós estamos fazendo o bem para nós mesmos, né? Então, é isso. Então, esse versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ele deve estar sempre presente na nossa vida, e como você mesmo disse, né? E as escolhas mais difíceis é que vai fazer com que a gente acerte sempre, mas escolhendo sempre Jesus e os seus ensinamentos. Muito bem, irmã Sueli. Para encerrar aqui, então, gente, se a irmã Olívia, a irmã Maria Aparecida Luz quiserem comentar, fique à vontade, tá? Só abrir o microfone aí e trazer os comentários. Mas, já que finalizamos aqui falando um pouco sobre a fórmula de Jesus, essa fórmula urgentíssima, como denominou o irmão Alziro Zadur, saudoso irmão Alziro Zadur, e a fórmula econômica do Cristo, como também denominou o irmão Paiva Neto, eu vou trazer aqui, então, para vocês, né, e a gente estava falando sobre as escolhas que são mais caras ao nosso coração, e aí realmente a gente faz as melhores escolhas. Eu quero dedicar aqui a vocês essa fala de Jesus do amor ao próximo, né? Onde ele vai falar justamente disso, né, gente? Das coisas que realmente fazem sentido na nossa vida, de quando a gente faz algo de diferente, né? Algo que realmente, né, mude, né, o nosso coração, o nosso jeito de pensar, não fique apenas nas coisas mais fáceis. E aí vai ser a nossa oração final aqui, tá bom? Do amor ao próximo. Está lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Mas você também encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então tá aí, né? Na questão das escolhas. Se fazemos as escolhas que a gente não tem tanta dúvida, então fica nesse negócio, né? De amar aquele que a gente ama, né? Eu respeito aquele que me respeita. É claro, tá, gente? Existem contextos e contextos, né? Eu sei que a gente tem aqui maturidade suficiente para entender essas coisas. Existem contextos, né? Mas o que Jesus está propondo aqui é justamente isso, para a gente fazer diferente. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça é essa ação, né, de fazer as escolhas certas nos momentos mais complicados. Inclusive, o versículo 48 aqui é o mesmo versículo 48 que o irmão Paiva cita no comecinho aqui do trecho, né? Então, para você ver como as coisas estão conectadas, né? Ele cita aqui no começo desse capítulo que lemos,
Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. É este versículo 48 aqui que a gente acabou de ler. Certo, minha gente? Muito obrigado. Vamos fazer, então, a nossa foto. Aquele que puder aí abrir aí a câmera. Irmã Maria, a senhora consegue abrir a sua câmera aí, se for possível, para a gente fazer aquela foto. Pentear aqui o cabelo. Vamos lá, então? Vou botar aqui. 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Gente, muito obrigado. Temos aí atividades nesse final de semana, né, nas igrejas ecumênicas da Religião Divina. Você, daqui do Vale do Paraíba, né, daqui de São José dos Campos, vai ficar sabendo, a gente vai estar divulgando aí logo mais. Mas é importante que você participe, né? Vamos fazer uma boa escolha aí para a nossa vida. Que tal, hein? Fica aí o convite. Então, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Pessoal de Aguaí, irmã Olívia, Dona Maria, fiquem com Deus. Você que está assistindo essa gravação também, muito obrigado. Até mais. Tchau. Até. Tchau, gente. Tchau, amor. Dá tchau. Dá tchau. Até o beijo. E o beijo. E o beijo. Vai mandar beijo? Manda beijo. Manda beijo. Tchau. Tchau.